Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e nós estamos acabando o nosso assunto sobre o direito do consumidor. Pois é, acabou. A gente vai encerrar ele hoje. Nós vamos falar então, no fim das contas, quais são os nossos direitos garantidos. Vamos lá? Assim a gente vai ver alguns direitos que a gente tem, ó, garantidinhos lá no nosso CDC, Código de Direito do Consumidor. Vamos lá então? O Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, é uma lei que entrou em vigor, ou seja, quando a gente fala que uma lei entrou em vigor, é porque ela passou a valer, ela passou a ter validade. Porque quando a gente cria uma lei, ela no finalzinho vai dizer quando que aquela lei vai passar a valer. Aí vai dizer, essa lei entra em vigor tanto. Então, uma lei, deixa eu ver, mudaram a língua portuguesa, fizeram uma unificação dos países de língua portuguesa e aí mudaram algumas normas. E aí o que aconteceu? Fizeram isso em 2010 e aí colocou as novas normas da língua portuguesa passam a valer em 2012. Então, o que isso significava? Que as provas oficiais, prova de concurso, prova de vestibular, só poderia cobrar o novo acordo ortográfico, o novo jeito de escrever da língua portuguesa em 2012. Por mais que a lei tivesse sido criada em 2010, ela só passaria a valer, a ter vigor em 2012. Então as leis elas são criadas assim. Ou então tem lei que é da mesma hora. Aí fala assim, ó, essa lei passa a valer da data da sua publicação. Então no dia que a lei é publicada, aí pronto, ela já está valendo. Isso também pode acontecer, isso também acontece. Ó, agora, por exemplo, estão votando alterações no Código de Trânsito. E aí já está encerrando até, já foram aprovadas as alterações. E aí elas não vão passar a valer imediatamente. Elas vão demorar 6 meses para passar a valer. Então as novas regras de multa e tudo, elas não vão ser cobradas na mesma hora. Vai ter 6 meses para poder as pessoas se adaptarem e terem conhecimento dessas leis, dessas mudanças. Beleza? Então, sempre que a gente fala que uma lei entrou em vigor, a gente está dizendo o quê? Que ela passou a valer. Passou a ser de verdade, já está valendo. Tá bom? Em 1991, então, foi quando o nosso CDC passou a vigorar, entrou em vigor, passou a valer. Com a finalidade de proteger o consumidor adulto, criança ou adolescente, nas suas relações com os fornecedores. Ela estabelece que os consumidores devem ter, vamos lá, proteção à sua vida, saúde e segurança. Então ninguém pode sair oferecendo produtos que possam gerar dano à vida ou botar qualquer pessoa em risco. Direito à informação clara sobre o produto e o serviço. Então tem que ter ali informação, olha, que tipo de produto é aquele, o que vem nele, ou o serviço que vai ser prestado. Eu quero um serviço para consertar o carro. E aí ele não pode só dizer, ó, paga aí R$ 1.000, consertei seu carro. Consertou de quê? De que foi esses R$ 1.000? Ué, não tá funcionando seu carro? Me dá aí R$ 1.000, eu consertei. Não, não é assim. Para o direito do consumidor, o serviço ele tem que saber ali qual serviço foi prestado. Ele tem direito de saber qual foi o serviço que ele recebeu. Ó, tá funcionando. Eu tive que arrumar o farol, eu tive que arrumar o motor, eu tive que trocar o óleo, e aí vai dizendo o valor de cada coisa. No final, tá lá os R$ 1.000. Pronto. Tá bom? É um direito do consumidor. Direito à educação para o consumo adequado de produtos e serviços. Então, muitas vezes, quando tem propaganda de bebida na televisão, por exemplo,
Aí fala lá, proibido para menores de 18 anos, se beber, não dirija. Isso é o quê? Promovendo a educação para que as pessoas possam saber usar esse produto. Antigamente tinha propaganda de cigarro na televisão. Só que aí foi comprovado, cigarro faz muito mal. Ele não faz absolutamente nada de bem. Ele só faz mal, unicamente. Aí o que aconteceu? As propagandas de cigarro foram banidas, proibidas. Não existe mais propaganda de cigarro. Foi uma forma de tentar educar, de tentar diminuir o consumo de cigarro, tabagismo que a gente chama. Vamos lá. Direito à proteção contra propaganda enganosa ou abusiva. Na aula passada a gente viu algumas coisas de propaganda enganosa, né? A pessoa chega lá e tá aquela foto, aquele hambúrguer com 3 carnes, e aí tem a salada e muito queijo derramando aquela coisa maravilhosa. Aí chega lá um misto quente. Tá certo isso? Não tá certo isso. É o quê? Propaganda enganosa. Então, o consumidor ele tem direito a reclamar nesse sentido e pode receber o dinheiro de volta ou receber o produto como estava sendo anunciado. Direito à prevenção e reparação dos prejuízos materiais e morais motivados por defeitos no produto ou na prestação do serviço, que foi o que eu acabei de dizer, no caso da propaganda enganosa. Então, ele pode ter o dinheiro de volta ou receber o produto da mesma forma que foi feita a propaganda. Direito de reclamar! Coisa que o consumidor pode fazer e gosta, né? É de reclamar. Inclusive na justiça. Pode entrar com ação judicial, entrar com um processo. Um processo, a gente já falou que é o quê? É a carta que você escreve para o juiz responder, o juiz responde, aí a outra parte vai e responde. Então, quando você vai juntando todas aquelas cartas de um pro outro, você vai montando o processo. Então, você pode entrar com um processo, pode entrar com uma ação judicial. A adequada e eficaz prestação do serviço público, dos serviços públicos em geral. Pois é, vocês sabiam disso? Tem um buraco na sua rua? Tem? Tá incomodando? O carro do papai e da mamãe bate sempre nesse buraco? Pois é, vocês sabiam que vocês têm direito a reclamar? Vocês podem reclamar na administração da cidade de vocês, da região administrativa de vocês. E se eles não resolverem, pode entrar com um processo. E se o carro quebrar, bateu lá no buraco que eles não consertaram e aí quebrou a roda lá do carro, pode entrar com um processo judicial pedindo para o Estado pagar a roda do carro que foi estragada por causa do buraco que eles não consertaram. Pois é. Direito consumidor. Prazos para reclamação. Isso é muito importante, porque não pode, você foi aí quebrou o pneu. Aí passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, aqui 10 anos. Pois é, 10 anos atrás, eu tava passando lá na rua e estragou o pneu do meu carro. Vou entrar pro processo. 10 anos depois, não tem nem mais como provar. A pessoa que estava na administração já saiu. Então tem que ficar de olho que existem prazos. Nem sempre tudo ocorre como esperado ao adquirir um produto ou serviço. Podem ocorrer diversos fatores, como a ocorrência de vícios. Sempre que tem um erro, tem algum problema com algo que você comprou, ou algum problema com o serviço que alguém está fazendo para você, a gente vai chamar de vício. Então, dentro do direito, a gente chama de vício. Erros ou defeitos. Disparidade, ou seja, diferença. Você foi e comprou um
um telefone e esse telefone estava escrito lá que ele tinha câmera frontal, tinha câmera traseira e que ele era de touchscreen. E aí chega um telefone lá que é de botão, não é de touchscreen, só tem câmera traseira, não tem câmera frontal. Então, é igual o que você pediu? Não, é totalmente diferente. Então, a gente chama de disparidade. Quando não é páreo, não é igual. Então, é diferente. Nas informações de quantidade, peso, entre outros. Então, você compra lá um kit de pincéis ou um kit de ferramentas. Aí diz, nesse kit vem 15 unidades. Aí, na hora que você recebe, tem 7. Tá certo? Não tá certo. Então, você pode reclamar e tem que receber o produto da forma que foi anunciado. Porém, o Código de Defesa do Consumidor ampara o mesmo nesses casos. De acordo com o artigo 26, a Lei Federal 8.078 de 90, que regulamenta o Código do Consumidor, o que acontece? Tem um Código do Consumidor que dá o direito. E aí tem essa lei que ela vai dizer como que vai funcionar esse direito, tá bom? O prazo para reclamação para vícios aparentes ou de fácil constatação. O que é um vício aparente ou de fácil constatação? Por exemplo, dos pincéis. Você pediu, viriam 15. Na hora que você vê lá, tem 7. Então, é uma coisa que você vê na cara, tem 7. Ou você compra um celular. E aí, na hora que você abre a caixinha, o celular tá quebrado. Ele veio quebrado. É um vício aparente. É um erro que tá na cara, dá pra você ver, é aparente. Então você tem o quê? 30 dias para reclamar desse produto ou serviço durável. 30 dias tratando-se de produtos ou serviços não duráveis, como alimentos, lavagem de automóveis, lavanderia. Então, são coisas que não duram. Você comprou uma comida e a comida veio estragada ou veio faltando alguma coisa. Você comprou eu quero um hambúrguer com 3 carnes e queijo. Aí chega um pão com queijo. Foi isso que você comprou? Foi isso que você pagou? Não foi. Aí o que acontece? É um erro aparente. Na hora que você bate o olho, opa, moço, tá errado aqui. Aí eles têm que trocar o seu pedido. Ou então você pode reclamar no Procon, tá bom? E aí você tem até 30 dias para reclamar, porque era aparente na hora que você bate o olho ali e é um produto não durável, ele não vai durar, ele vai apodrecer. Então você pode reclamar e pode pedir até produção antecipada de provas. O que é isso? Pedir para o juiz para ele analisar ali, para recolher, pegar as provas antes do processo normalmente, porque o processo normalmente ele corre como? Uma pessoa manda a carta fazendo a reclamação. Aí o juiz vai chamar a outra pessoa lá que foi a reclamada, né, de quem reclamou. Aí o outro vai se defender. Aí depois vai abrir um prazo, um tempo para as pessoas levarem as provas. Só que isso é bem depois. Só que como é um produto que não vai durar, por exemplo, já aconteceu de comprar uma carne e veio um caco de vidro na carne, ou ela veio estragada. Então, não vai esperar até chegar naquele momento do processo que pede as provas. Então, não dá para esperar, não dá tempo de esperar, porque vai terminar de apodrecer e aí não vai ter como saber se o que você estava dizendo era verdade ou mentira. Então, o juiz pode pedir para produzir aquelas provas antes, colher aquela prova antes, levar lá para eles verem lá no laboratório se realmente tinha problema com a carne e tudo, e aí sai no papel lá, escrito direitinho, se tinha ou não problema com a carne. E aí o processo vai seguir normalmente, mas já com as provas já garantidas. Em relação a produtos e serviços duráveis, aquilo que dura mais, como por exemplo o que eu dei do celular, como móveis, eletrodomésticos ou consertos e reparos, o Código de Defesa do Consumidor determina que o prazo para reclamação é de 90 dias. Então, você mandou consertar um carro
e aí o carro continuou com defeito. Então, você comprou um carro e o carro veio com defeito. Aí, como o carro não vai apodrecer, aí a gente chama de durável, porque ele dura mais. Aí tem 90 dias para poder reclamar. A contagem do prazo inicia-se após a entrega do produto ou o término da execução do produto ou serviço. Ou tem alguns casos também em que a pessoa só vai ver depois ali, não era algo aparente, era um erro, um problema que estava dentro. Você comprou um celular e aí você não tá vendo, mas ele, depois de um tempo, você vai mexendo em todas as funções e aí você descobre que uma das funções dele não tá funcionando. Por exemplo, a lanterna. Você nunca usa a lanterna, você está usando ali o celular no dia a dia e não usou. Demorou tempo, aí depois foi que você foi ligar a lanterna. Eita, não está funcionando. Olha, não funciona. E aí você pode contar do dia que você descobriu o erro. Porque não era um erro aparente, não dava para ver de cara o erro, tá bom? Aí pode ter um pouquinho mais de tempo. Agora é a sua vez. Você já comprou junto com seus pais ou ouviu falar de alguém que comprou algo que veio com defeito? O que você faria nessa situação? Agora, você sabendo algumas coisas de direito do consumidor, sabendo do PROCON, de reclamação, dos processos judiciais, o que você faria se fosse você que tivesse recebido um produto com defeito? Me conta primeiro se você já ouviu alguma história, se você já comprou junto com seus pais algum produto que veio com defeito ou sabe de alguma história que comprou. E se você estivesse no lugar deles agora, hoje, sabendo que você sabe, o que você faria? Tá bom? Um beijo. Até a próxima aula. Eu vou preparar para vocês. Vocês na semana que vem vão estar fazendo uma atividade pelo Google Forms pra gente já estar contabilizando as notas, tá bom? Pra gente adiantar um pouquinho, pra não estar correndo muito no mês de dezembro, finalzinho de novembro, porque aí vocês começam a fazer um monte de prova, atividade das outras matérias, vocês não ficarem cheios de coisa, pra gente poder andar logo, tá? Qualquer dúvida pode falar comigo, ou pelo YouTube, ou lá no Instagram, no WhatsApp, tá bom? Tchau, gente! Ah, eu também tenho aquele Telegram. Até!